Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e os dias já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Ele, então, se lhes abriram os olhos e os reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. E assim hoje, Jesus vive e anda conosco. Aqueles 2 discípulos ficaram presos nos acontecimentos de 2 dias atrás. Ficaram presos e não perceberam a presença de Jesus. Preocupados, e agora? Que vai ser de nós? E agora?
Nós esperávamos nele a libertação. Nós esperávamos ele que haveria de trazer. Mas não, ele morreu. E Jesus andou boa parte com ele. Quantas vezes Jesus tem andado contigo? Quantas vezes Jesus tem ouvido o que você tem falado? Tentado falar contigo? E o homem muitas vezes preso nas preocupações, no dia a dia, naquilo que ocorreu há 2 dias atrás, nos fatos que passaram. Quando o Senhor diz, cada dia é um novo começo. O pão nosso de cada dia que Ele nos dá. O dia de amanhã pertence a Deus. Cada dia nós temos que aprender a viver. Não ficar presos nos acontecimentos, porque Ele vive. Se tais acontecimentos ocorrem na vida do homem, esquece o passado. 2 dias atrás, Ele já havia ressuscitado. E estavam lá os discípulos comentando e falando. Quando a palavra de Deus diz para nós, da nossa boca tem que sair boa coisa. Esqueceram, não perceberam mais a esperança, a promessa, e ele chama honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Certamente aqueles discípulos não tinham na mente, no coração, a palavra dos profetas, a palavra de Jesus, porque Jesus, antes do acontecido, antes dele ir à cruz, ele ensinou e ele disse, ao 3º dia eu ressurgirei. Mas não. Quantas vezes o homem se envolve com pensamento, com conversas, com palavras, naquilo que não é importante. Naquilo que talvez o tenham assustado. E a presença de Jesus, caminhando com eles, na estrada. E Jesus falando com eles. Eles não eram capazes de perceber, discernir, mas eles sentiram. Porque eles disseram, olha, como ardia o nosso coração enquanto ele falava. Quando Jesus fala conosco, o nosso coração arde em amor. A nossa vida, a nossa alma é tocada. E quantos não podem perceber a presença de Jesus conosco? E quantos cristãos, sabendo que somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós, é o nosso conselheiro, é o nosso amigo, é o nosso companheiro, é aquele que nos guia, é aquele que nos dá direção, é aquele que detém quando o mal se aproxima, é aquele que cobre para que as flechas do inimigo não nos toquem. E quantas vezes nós deixamos o nosso amigo de lado? Às vezes passa até o dia e não temos o tempo para falar com ele. Jesus diz, nécios. Por quê? Porque nós temos que estar atento nos dias que são maus. Quantos ouviram o chamado para irem nos reunir no congresso,
aonde Deus tem uma palavra, aonde Deus tem algo especial. E não são capazes de perceber que numa multidão de mais de 3.000 pessoas, numa multidão que se reúne ali, a presença de Deus é diferente do que aqui nesse culto, do que na sua casa. O lugar onde Ele marcou conosco, uma vez por ano, eu quero falar. Quantos que vão pensando no local, qual é o meu hotel, que lugar eu vou ficar, quem vai me atender, como será? E esquecem de guardar o que é precioso. O que Ele falou contigo o ano passado, Ele tem coisa nova para nos entregar. Quantos dizem, eu não fui, meu emprego, o meu dinheiro, eu preciso comprar tal coisa, não posso gastar para passear. Quantos saem animados, entusiasmados para irem em busca de um lugar diferente, para refrigerar e descansar. Mas eu quero, igreja, despertar vocês. Jesus está conosco. Ele nos chamou a um lugar especial. Ele nos chama a um lugar especial. Quando Deus disse para Elias, sai, Elias, vai para o Monte Horebe, que eu vou falar contigo. Elias saiu para ouvir a Deus. Mas Deus não poderia ter falado com Elias ali? Poderia. Mas a importância é obedecer como Deus quer. Deus não fala conosco aqui quanto Ele fala lá. Ele fala lá diferente. Quando você vai centrado, buscando do Senhor, jejuando, para ouvir a voz de Deus, para ser transformado, para receber um poder, um revestimento de força, de poder, para você atravessar o ano. Para você receber a missão que Ele tem, e o que Ele tem para nós. Quando eu digo missão, muitos imaginam, não sou pastor, não sou presbítero, não sou discipulador. Não é essa a missão. Todos nós temos uma missão na terra para cumprir perante o Senhor e daremos conta dela. Todos aqueles que foram chamados por Deus, revestidos pelo sangue do Cordeiro, libertos e receberam uma nova vida, têm uma missão aqui na terra. Quer seja no trabalho, andando pela rua, à noite ou de manhã, aonde você está, Deus requer de ti algo. É lá que Ele te dá conquista de grandes coisas do impossível que você não conquista aqui. É tão interessante que eles estavam falando, meditando, comentando da morte, da cruz, das chicotadas, da decepção. Muitos olharam para Ele na cruz e não compreenderam. Mas Ele que era tão poderoso, Ele que estava aí com todo o poder, salva-te a ti mesmo e salva nós. Não é esse o poderoso? Mas Jesus estava ali cumprindo a vontade de Deus.
A vontade de Deus é loucura para o homem natural. Mas a vontade do homem natural para Deus é loucura. Amados, Deus está perto de nós. Jesus Cristo vive. Ele vive. Quantas vezes você fica em um celular buscando mensagem, buscando ouvir tantas coisas que desagradam a Deus? Fica horas, horas, e não acha um tempo para adorar a Deus. Nós somos chamados por Deus, recebemos de Deus um chamado para termos intimidade com Ele. Para quê? Para que os nossos olhos se abram, que a nossa visão possa ser descortinada para o reino espiritual. Para conhecer mais do que vivemos, de onde vivemos e para que viemos nessa terra e para onde iremos. Quantos não sabem para onde vão? Quantos não têm esperança da eternidade? Passam pela terra como se fosse nunca mais morrer. Como que a vida terminasse aqui mesmo. Então eu tenho que aproveitar ao máximo. E possuir máximo. A palavra de Deus diz: não juntai tesouros para essa terra, mas buscai tesouro para o céu. Lá nós viveremos eternidade, mas aqui a traça, a ferrugem, tudo consome o que você ajunta. Nada fica nas tuas mãos. Nu viestes e nu voltarás para o Pai, ou para onde você foi designado. Buscai o que é melhor. Por isso que ele fala: buscai a Deus em primeiro lugar, para que você possa perceber, enxergar. E eles disseram: Senhor, fica conosco. Fica conosco porque é tarde. O dia já declina. Por que pediram? Porque os seus corações estavam ardendo e sendo modificados pelas palavras de Jesus. Eles já estavam sentindo o amor de Jesus no coração. O que o homem pode querer mais nessa terra do que o amor de Jesus? Sentir o amor de Jesus. Receber dele a palavra da eternidade. A palavra que vem do trono. A palavra que cura a alma. Que traz regozijo. Que traz alegria. Que nos dá vida. A palavra de Deus diz que ele ficou. Mas quando ele partiu o pão e abençoou, os seus olhos foram abertos. O homem só pode enxergar quando ele nasce de novo. Quando ele tem parte na comunhão com Jesus. Quando ele passa tempo, olha, eles passaram um tempo com Jesus. Aí ele diz: olha, já é tarde, o dia já declina. E entrou. Então, eles pararam ali. Passaram um tempo, partiram, ele abençoou e partiu o pão. Então os discípulos começaram a enxergar a presença de Jesus. Você precisa comer com Jesus. Você precisa alimentar-se do pão que ele nos dá, para que teus olhos sejam descortinados.
Você precisa meditar na palavra. Você precisa ouvir a palavra de vida que sai da boca de Deus diretamente para cada um de nós. Essa palavra, ela traz vida no nosso coração. Ela traz saúde para o nosso corpo. Ela traz força para você ultrapassar barreiras e vencer e subir degraus na presença de Deus. É essa palavra, amados. Separar um tempo a sós com Deus e falar com Deus. Somente o Espírito Santo hoje pode nos revelar Jesus. E Ele mora em nós. E Ele habita em nós. E Ele está aqui no nosso meio. Mas Jesus, Ele diz assim: eu procuro pessoas em espírito e em verdade, não com os lábios. Ele está à procura de espíritos. Aqueles que oram no Espírito, e quando você ora no Espírito, o que você encontra? Buscareis e me achareis, quando buscardes de todo coração. Do contrário, assim como o homem entra aqui, ele sai. Mas Ele te trouxe aqui, amado, porque nessa noite Ele quer curar teu coração. Ele quer abrir os teus olhos para te dar revelação do que é real, da vida de Deus aqui na terra. De como é importante nós buscarmos a presença de Deus. E o homem que busca a presença de Deus, ele é um homem forte, corajoso. E não teme nada. Mal algum virá sobre a tua casa. Praga alguma entrará na tua casa. E os anjos estarão nos cobrindo com grande poder e autoridade, para nos trazer a alegria e a felicidade dessa terra, enquanto estamos aqui. Porque a alegria completa e a felicidade completa nós teremos lá na eternidade. É o Espírito Santo que vai mover teu coração, que vai abrir os teus olhos, que Ele vive e que Ele anda conosco e que Ele quer nos ajudar para vencermos ir à eternidade. Não é para você possuir bens e coisas boas na terra. Isso é acréscimo. Tudo isso é acréscimo. É tão insignificante que Deus nem se preocupa com isso. Mas a força dele em nós opera maravilhas e liberta o coração do homem. E liberta o coração do homem. Quanto engano, quanta mentira, quanta ilusão rouba aquilo que é real, aquilo que satisfaz o ser humano. A presença dele é real nesse lugar. E ele tem andado contigo. Ele tem estado aí junto contigo nos momentos difíceis, nos momentos alegres, nos momentos de aflição, para nos ajudar. Mas eis que agora Ele preparou para nós 3 dias. Já é o 3º dia.
E eles foram lá, as mulheres foram lá e viram que o túmulo, mas tiveram uma visão de anjos. Não encontraram nada. Porque Jesus estava com eles, andando com eles e se revelando com grande poder e autoridade. E ele fala: eis aí que eu vos dou poder, eis aí que eu vos dou autoridade. E ele veio, ressuscitou, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno, destruiu as forças de Satanás, para que eu e você tenha autoridade de subjugar e submeter todos os problemas, todas as adversidades e todo o mal que rondar sobre a tua casa. Basta abrir a boca. Mas para você abrir a boca, você precisa crer. E não como aqueles discípulos ainda não tinham o Espírito Santo. E eles dizem: ó, tardios, necios de coração, eu estou aqui junto contigo e tu não percebes. Essa nossa oração tem que ser feita todos os dias. Senhor, abre os meus olhos, revela-me a tua presença junto comigo, que está comigo. Mostra-me os momentos para que não haja desespero, para que não haja grandes tribulações, perturbação em nossa vida, mas que reine a paz e a alegria, que reine a vida de Deus em nós. Se nós percebermos verdadeiramente a presença de Jesus, então nós saltamos em fé, nós saltamos em glória e prevalecemos diante de todo o mal, de todas as circunstâncias. Ele vive e Ele está no nosso meio. E Ele está aqui. E o Espírito Santo está aqui para te conduzir a reverenciá-lo, a adorá-lo. O Espírito Santo está aqui para que o teu espírito tenha agora uma experiência com Jesus. Que a tua alma anseie por Ele. E não apenas na carne. Quando nós estamos na carne, Ele não fala conosco. Nada se move. Quando nós estamos na alma, ai que lindo, glória a Deus, aleluia, oh Senhor, também Ele não fala. Mas quando nós aquietamos o nosso espírito, quando nós aquietamos o nosso coração, e de todo o coração, e de toda a alma, e de todo o teu ser, quando você se rende, então tu provarás o quanto Ele é maravilhoso. Porque Ele toca na tua alma e te traz refrigério, descanso. E teus olhos se abrem para você ver um mundo melhor, para você começar a enxergar aquilo que o cristão foi chamado a ver. As coisas boas dessa terra, reservadas para aqueles que o buscam